Há pouco mais de 2 anos, eu não sabia nada de inteligência artificial, nada. E hoje eu faturo múltiplos 6 dígitos por mês com 3 negócios diferentes, todos construídos em cima de inteligência artificial. E sabe qual que é a parte que talvez vai te irritar? Eu não sei programar, nunca soube. E o que eu vou te mostrar nos próximos minutos são os 8 caminhos que estão criando uma nova geração de empreendedores com inteligência artificial em 2026. Alguns eles dão dinheiro mais rápido, outros constroem patrimônio mais no longo prazo, mas uma coisa é fato. Nenhuma dessas maneiras é ganhar dinheiro fácil. Todas elas vão exigir trabalho duro e muito esforço. E no número 8, eu vou te revelar um único modelo que me garante dinheiro entrando todo mês, mesmo quando eu não estou trabalhando. Então fica até o final, porque a ordem que eu coloquei dessas formas aqui para você, ela foi intencional. Então começando pelo número 1 aqui, porque aqui ele é muito bom para quem está no início. Porque você pode pegar clientes de uma forma bem fácil, tá? Não vai ser difícil você encontrar possíveis clientes. E ele tem uma coisa que é bem interessante aqui, que é o investimento para você começar é baixo, a necessidade de conhecimento técnico, ela também é baixa, e você pode, com esse investimento baixo, simplesmente correr atrás dos clientes, demonstrando para ele o seu produto, que no caso aqui é a Reforma Express de site. O que é isso? Pega um site feio de uma empresa local, que ela precisa daquele site, ela muitas das vezes usa aquele site para poder atrair clientes. Porém, aquele site está muito ultrapassado, isso é muito comum. Você pegar uma empresa que fez o site há 10 anos atrás, você transforma esse site que ele é feio em um super site. E como que você vai fazer isso? Utilizando inteligência artificial. Então, se você pega ferramentas como o Lovable, por exemplo, né? Então, vamos dizer que o Lovable ele é uma ferramenta que qualquer iniciante consegue ali pegar, o site é lovable.dev, consegue pegar ali e iniciar e aprender a criar um site 100% com inteligência artificial. Você pode copiar o conteúdo do site atual, você vai jogar ele numa ferramenta de inteligência artificial como o Lovable, você vai ter um protótipo gerado em 10 minutos daquele site, então não é um protótipo, não é o site final, não é a versão final do site. Você mostra aquele protótipo para o cliente, assim que você vai prospectar ele, você pode fazer isso presencialmente, você pode fazer isso online, e você entrega o site final em 2 dias. Então, um trabalho de 2 dias como esse, você pode cobrar num pacote básico R$500 de implementação desse site, se você está iniciando. E se você já está mais avançado, você vai cobrar R$1.500, às vezes os R$2.000. E você pode cobrar também uma mensalidade de R$150, R$200. Já vi casos de R$300 para você ter a manutenção desse site, né? O site sendo ativo, atualizações que forem necessárias e coisas do tipo, que vai te dar uma receita baixa, mas uma receita recorrente ali que te ajuda também. Então você pode colocar o site com o botão do WhatsApp ali, botão de orçamento, Google Maps, depoimentos, tudo isso você faz através do Lovable, que é essa ferramenta. Então é muito incrível para quem está começando, porque com pouco tempo ali de estudo, vamos dizer, poucas semanas ali aprimorando, você já está bom o suficiente para poder só trabalhar com isso daqui, mesmo que você não tenha experiência em design ou coisas do tipo. Número 2, então, você virar um auditor de ferramentas de inteligência artificial para empresas. O que é isso? Pega empresas aí que têm dezenas de ferramentas, principalmente grandes empresas, tá? Ou empresas pelo menos de médio porte, médio para grande porte, elas têm dezenas de ferramentas, elas estão pagando caro naquelas ferramentas, elas não sabem qual que elas vão usar. E aqui eu não estou falando só ferramenta de IA, não, eu estou falando qualquer ferramenta em geral. O que você pode fazer? Você pode usar a inteligência artificial para melhorar a eficiência do uso dessas ferramentas. E aí como que você pode fazer isso? Você pode prospectar, por exemplo, pelo LinkedIn ou até presencialmente, se você quiser. E você faz um diagnóstico do gargalo de ferramenta. É fácil uma empresa estar gastando 10, 15, 20, 30 mil reais por mês de ferramenta, tá? Talvez você veja isso como uma realidade distante porque você não está envolvido no mundo de uma empresa. Mas é muito fácil com que uma empresa esteja gastando muita grana como isso. Você faz um diagnóstico do gargalo, faz um plano com 3 a 5 ferramentas certas para você enxugar, pega ferramentas que elas são de fato mais completas, que elas consigam entregar o panorama completo que aquela empresa precisa sem usar um monte de ferramentas. E aí, você vende isso junto com esse diagnóstico, plano e uma consultoria de uso. Você pode vender ali por 500 a R$1.000 um tipo de diagnóstico e consultoria como essa. Ponto importante, para o iniciante do iniciante é a melhor opção? Não, porque você vai ter que aprender um pouco sobre ferramentas. Mas se você já é uma pessoa que já tem noção de ferramentas digitais, isso aqui pode ser uma excelente opção. Número 3, esse aqui qualquer iniciante consegue, que é você ter uma mini agência de vídeos com inteligência artificial. Imagina uma empresa que ela quer fazer um alto volume de conteúdos nas redes sociais, ou ela precisa usar material de vídeo, muito material de vídeo, uma quantidade alta de material de vídeo. Às vezes ela não tem dinheiro, por exemplo, para poder contratar, ou ela não está disposta, que seja, às vezes ela até tem um orçamento, mas não está disposta a contratar 5 pessoas, que é o que precisava antes, para poder editar e criar vídeos, e às vezes um ator ou alguém da própria empresa para gravar os vídeos. Bom, você pode fazer anúncios, você pode fazer aquele formato UGC, né, que é muito comum hoje em dia, que é como se fosse um anúncio de um produto. Você já deve ter visto isso para e-commerce, alguém abrindo a caixa de um tênis e mostrando aquele tênis. Você consegue fazer isso com inteligência artificial hoje, não precisa nem ser um humano. Então você consegue fazer isso, inclusive, com muita escala. Então pode ser
ter vídeos, inclusive, com clones digitais, por exemplo. Você vai fazer para uma clínica médica, você faz um clone digital do médico, do doutor. E aí você vai cobrar mais caro se for um clone digital, até porque você vai gastar um pouco mais de ferramenta, tá? Mas o que você vai gastar de ferramenta vai estar incluso ali, dentro do que você vai cobrar. E bom, é uma margem muito alta, porque você não precisa de equipe, você não precisa de câmera, não precisa de equipamento, não precisa de estúdio. É só você e as ferramentas. E aqui facilmente, tá? Se você fizer um bom trabalho, você pode cobrar um pacote ali de 40 vídeos por mês. Aí a gente fala aqui ROOC e CTA, né? Que basicamente ROOC é a variação do início do vídeo, CTA é a variação do final do vídeo, principalmente quando se trata de anúncio. Você pode cobrar R$1.500 a R$2.000 por mês tranquilamente. Mesmo as empresas que tem uma pessoa que sabe fazer isso daqui, às vezes ela não tem tempo de fazer. Porque mesmo para gerenciar essas inteligências artificiais, mesmo que é inteligência artificial, demora, hoje em dia, pelo menos ainda, enquanto eu estou fazendo esse vídeo, demora ainda bastante para você conseguir ajustar e deixar tudo do jeito que precisa ser, do jeito que está extremamente realista. Você realmente consegue fazer o trabalho, uma pessoa consegue fazer o trabalho de 5, mas essa pessoa ela precisa estar dedicada a fazer esse volume, por exemplo, de 40 vídeos. E é um caso que às vezes a empresa não tem esse tempo. E aqui o bom é que você não precisa ter um cliente só, você pode ter vários, né? E sem equipe. Número 4, matador de assinaturas. O que é isso aqui? Muito parecido ali com o auditor de ferramentas, né? Mas ao invés de você simplesmente indicar ferramentas, você vai criar ferramentas para aquela empresa. O foco também vai ser uma empresa, pelo menos de médio porte ali, que ela tem muitas assinaturas digitais, muitas ferramentas que ela paga, e seu objetivo é matar todas essas assinaturas. Qual que é o problema dessas empresas? Elas têm um Frankenstein digital ali, né? Elas têm várias ferramentas, planilhas, WhatsApp, relatórios, tudo desconectado, várias ferramentas sendo pagas, um custo alto. Qual que é o seu trabalho? Criar um sistema customizado que ele substitui essa bagunça toda. Você vai poder usar o vibe coding, que a gente chama, né, que é o código assistido, por inteligência artificial, sem precisar saber programar para poder criar isso. Então, o próprio Lovable, que é a ferramenta que eu indiquei na opção número 1 ali, na forma número 1, você vai utilizar ele aqui também. Detalhe é que você vai ter que ter um pouco mais de conhecimento de infraestrutura, então não é tão fácil quanto a primeira opção que eu te apresentei, que é criar sites. Sites você não precisa ter um conhecimento de infraestrutura tão grande, mas você pode fazer isso com uma boa dedicação. Vai demorar mais tempo para você se formar, para você aprender. Não é de todas aqui que eu vou te apresentar a mais fácil, mas é uma excelente opção para quem quer realmente ganhar muito dinheiro no mercado de inteligência artificial. Por quê? Principalmente o ticket. Você consegue cobrar 10 a 20 mil de implementação. E às vezes você vai conseguir fazer 5 projetos por mês novos projetos. Você vai ter que ter uma boa habilidade de captar esses clientes. Mas a indicação aqui ela conta muito forte. Você consegue fazer muito resultado com a indicação. Então, você pode pegar um exemplo de CRM que tem o WhatsApp, atendimento de base de conhecimento. Olha, uma coisa que a gente usa muito aqui, que dá muito certo, são dashboards, né? O que é um dashboard? É um relatório visual que você pode integrar, que antes ficava em planilha solta, você pode integrar aquela planilha ou várias planilhas com aquele dashboard, então isso aqui funciona muito bem. É um caso a caso bem personalizado, mas é bem interessante, tá? Lembrando que você vai ter que se dedicar mais tempo para poder aprender essa opção. Super Fotos com IA é um dos que é mais fáceis aqui para poder começar. Não é um dos que vai pagar melhor, talvez é o que pague menos aqui de todas essas opções que eu estou te passando, mas talvez seja o que você comece hoje ainda, se você quiser. Literalmente, se você pegar no início do dia, ao final do dia você já pode ter feito a primeira venda, mesmo que você nunca tenha mexido com isso. O que é a Super Fotos com inteligência artificial? Você vai pegar imobiliária, loja de carro, loja de roupa, todas essas empresas elas precisam de boas fotos, mas a maioria não sabe tirar boas fotos. Então você vai gerar ali super imagens e vai vender um pacote de super imagens para essas empresas. Então imagina uma concessionária de carros, de carros usados, que ela tem várias fotos ruins. Você vai tratar aquelas fotos, fazer parecer uma super foto, mas hiperrealista, daquele mesmo carro, com às vezes até os mesmos defeitos que ele vai estar aparecendo, mas uma foto melhor, mais atrativa. Isso vai fazer com que aquela loja de carro venda mais. A mesma coisa uma imobiliária, a mesma coisa uma loja de roupa, né? E, bom, você pode simplesmente fazer isso com baixo custo, porque você pode usar só o Gemini, que ele custa R$100 por mês, e você vai cobrar ali pacotes de 10 fotos por, no mínimo, 150, R$200, às vezes R$300, eu já vi casos como esse, para empresas como imobiliárias e lojas de carro. Tá? Loja de roupa também, muitas das vezes. Imagina uma loja de roupa que a pessoa não sabe nem tirar uma boa foto, não tem um modelo ali que seja do jeito que ela queira. Você pode colocar uma modelo gerada por inteligência artificial com aquela exata roupa, tudo no Gemini, e vender para várias lojas de roupas. E aí você tem lá, sei lá, um pacote, por exemplo, de 30 fotos por mês e você cobra R$500, R$600, que seja. Uma foto por dia, por exemplo, para ser postada no Instagram. Isso funciona muito bem. Com as roupas reais, porém uma foto gerada por inteligência artificial e aí você pode ter vários clientes ali. Então é muito fácil de começar, o ticket não é tão alto, mas é interessante se você quer começar hoje e agora
assina o Gemini e já começa a fazer esse tipo de teste. E a dica é, entre em contato por prospecção ativa com essas empresas. Então vai atrás delas, né? Seja no Instagram, seja no Google, ou qualquer coisa do tipo. Número 6 aqui, treinador corporativo de inteligência artificial. Não é um dos mais fáceis para começar, mas é muito bom e muito lucrativo esse. Então você vai pegar empresas tradicionais, por exemplo, indústrias. E você vai vender pacotes de treinamentos corporativos para implementação de inteligência artificial no dia a dia dessas empresas. A primeira vez que eu vi isso foi com um amigo meu, ele que me apresentou esse modelo e ele que fez a primeira vez. E basicamente ele cobrou por um dia de treinamento numa indústria. Ele foi presencial nessa indústria e cobrou R$4.000. Ele passou a parte da manhã e a parte da tarde treinando os funcionários daquela indústria a utilizar o ChatGPT de forma muito eficiente para o trabalho, de forma com que eles consigam produzir mais com menos tempo. E não é um treinamento, assim, para quem entende de inteligência artificial, não é um treinamento avançado, mas para aquelas pessoas que não entendem nada, e se for numa indústria ou qualquer empresa normal, a maioria das pessoas não entende de inteligência artificial, aquilo era muito valioso. Para o empresário que contratou ele, os R$4.000 acabaram saindo barato, porque ele apresentou isso para várias pessoas, contratou um pacote lá de ChatGPT para todo mundo, pronto, funcionou muito bem. Então você pode, inclusive, para exemplificar no treinamento, você pode pegar uma tarefa que ela é manual, chata pra caramba, e se automatizar ela ao vivo na frente deles, ou um negócio que você, sei lá, uma análise de planilha que uma pessoa toma 2 horas de tempo para poder fazer a análise e você fazer com 10 minutos no ChatGPT. Isso impressiona qualquer funcionário de uma grande empresa que gasta muito tempo fazendo determinadas coisas, né? E aí pensa que uma empresa... Por que uma empresa vai querer te pagar R$2.000, R$4.000 por 1 a 2 dias de treinamento inteiro? Porque esses R$2.000, R$4.000 às vezes vai economizar 3, 5, 10 contratações naquela empresa. Porque as pessoas que vão estar trabalhando, elas vão estar trabalhando de forma mais eficiente e, consequentemente, vai precisar de contratar menos pessoas depois. Por isso que é algo valorizado. E a gente está numa época muito boa para isso. Esse ano de 2026 é excelente para você fazer, porque as empresas não estão treinadas, basicamente. Você pode simplesmente viver disso aqui, cada dia está numa empresa diferente, cada dia está conhecendo uma empresa diferente, está ganhando aí por dia R$1.000, R$2.000, até mais, R$4.000, como esse exemplo desse amigo meu. Número 7, o gestor de automações de inteligência artificial por N2N, né? Usando automação e inteligência artificial, não só inteligência artificial, não só automação. Então, o problema muito comum nas empresas é ter processos muito manuais. Por exemplo, teve um aluno meu que ele fez uma automação para uma empresa de emissão de notas fiscais automatizadas. Ele automatizou a emissão de notas fiscais, era um volume muito alto de notas fiscais, e ele cobrou, se não me engano, algo em torno de R$20, R$25.000 de implementação, porque era uma empresa bem grande. Transformou um negócio que às vezes 3, 4 pessoas precisavam fazer ali o dia todo para uma inteligência artificial fazendo e apenas uma pessoa conferindo para ver se não teve nenhum problema, se não precisa de alguma alteração. Isso aqui você vai cobrar, se você for iniciante, de R$2.000 a R$15.000 por implementação. Vai depender do quê? Quanto mais caro ou mais barato você vai cobrar. Vai depender de qual que é a demanda, se é uma demanda complexa, simples, o que vai precisar ser automatizado, quanto mais complexo, mais caro, e qual que é o seu nível de avanço. Se você é avançado, se você é iniciante demais, você não vai conseguir cobrar muito caro. E aí o número 8 é o meu queridinho. Deixei ele pro final, não é à toa, porque pra mim ele é o melhor, é o mais fácil de você começar na minha visão e é o modelo mais sólido. Por quê? Porque paga recorrente. Cada cliente ele soma uma mensalidade para você. Então, o que é isso? O gestor de agentes de inteligência artificial. O que você vai fazer? Seu trabalho é criar funcionários virtuais que vão trabalhar 24 horas por dia, 7 dias por semana no WhatsApp de empresas locais. Esses funcionários virtuais vão ajudar essas empresas a venderem mais. Como que funciona isso? As empresas elas perdem muito dinheiro por não conseguir dar conta do atendimento ou dar um bom atendimento no WhatsApp. Existe uma pesquisa no Brasil que defende que 95% das empresas utilizam o WhatsApp como principal canal de comunicação com os clientes. Olha isso. Então imagina se você colocar uma IA que atende melhor do que aquele humano está atendendo. Eu, por exemplo, vendo isso para clínicas médicas. Então você pode começar com pacotes baratos, ali de R$500 a R$700 por mês, e você vai aumentando de acordo com quanto que você vai se desenvolvendo, a sua profissionalização, né? E também, aqui está escrito escola, mas na verdade é escolha de nicho. Por quê? Porque tem nichos que vão pagar melhor, tem nichos que vão pagar menos. E aí, dependendo, você vai cobrar R$2.000 ou mais por mês. Tem clientes aqui que eu cobro 4, 5, 6 mil por mês, porque eu também não vendi só o agente, eu vendi um funil mais completo de inteligência artificial, mas isso é papo para outro vídeo. Por que é o melhor? Primeiro, porque é fácil. É fácil você começar com um agente simples que ele vai resolver 80%, 60% do problema e você cobrar que seja esses R$700 por mês para poder começar. Segundo, porque o empresário ele entende o valor na hora. Não é difícil de tangibilizar o valor que isso aqui gera para a empresa. Então o funcionário, o empresário, melhor dizendo, ele já entende que isso vale para a empresa dele. E terceiro, porque você cobra mensalidade. Então, ao invés de você ter que vender um novo projeto todo mês, se você tem 10 clientes que te pagam R$1.000 por mês, você tem R$10.000 por mês, todos os meses, enquanto você tem aqueles clientes ativos. Então, para mim, é um dos melhores para começar por conta desse motivo. Eu espero de verdade que esse vídeo tenha feito sentido para você. Então, essas foram as 8 formas que eu acredito que são as principais formas de você ganhar dinheiro com inteligência artificial em 2026. Um mercado tão grande quanto esse que está no melhor ano da história, na minha visão. E bom, se esse vídeo fez sentido pra você, se você realmente
gostou de alguma dessas formas e você quer implementar alguma dessas formas, comenta aqui pra mim, cheguei até o final, comenta aí até o final, Gabarra, pra eu saber que você chegou até o final desse vídeo e já comenta pra mim qual dessas formas que você vai implementar. Vou deixar aqui alguns links na descrição também que podem te ajudar, como que você monta o seu primeiro agente de IA em apenas 15 minutos, que é um outro vídeo meu com template gratuito. O link vai estar aqui embaixo, link do meu Instagram para você acompanhar mais conteúdos por lá também. E se você não é inscrito no canal, não esqueça de se inscrever, porque isso ajuda também a você não perder nenhuma novidade, nenhum vídeo. E é isso, galera. Então, até o próximo vídeo.